Glória a Deus. Queria começar cumprimentando os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, antes de abrirmos a palavra de Deus para meditar, vamos fazer mais uma oração. Alguém voluntário queria dar oportunidade para orar agora? Vamos aproveitar para orar pelos enfermos. Inclusive, vamos orar pela Leila. Ela é filha do diácono Aristério e ela está no hospital, está internada com a pressão muito alta. Então, a família pediu que nós orássemos para que Deus retornasse a saúde dela, para que ela fique melhor, a pressão baixe, né? E assim ela possa voltar para casa. Amém? Tem alguém voluntário que gostaria de orar? Se não, eu mesmo posso orar. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Tua presença, crendo, Pai, no que não vemos, como a Tua palavra nos ensina, Pai, que fé é a convicção de fatos que não se veem. E um dos fatos que nós não vemos, Senhor, com os nossos olhos carnais, é a Tua presença, Senhor, aqui em nosso meio. Como também, Senhor, o Teu cuidado. Nós não podemos ver carnalmente, Pai, mas nós temos fé que o Senhor está aqui, que o Senhor está a nos ouvir, Pai, a ouvir a nossa oração, a ouvir o nosso clamor, Pai. Ele chega até aos Teus ouvidos, até a Tua presença. E por isso agora nós queremos aproveitar para agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito maravilhosamente bem, Pai. Nós temos muitos motivos para Te agradecer, mas como a Tua palavra também nos ensina e ordena, nós também queremos pedir, Senhor. Nós também queremos buscar, nós também queremos bater. E um dos motivos para isso, Pai, é a saúde de pessoas que nós amamos. Como nossos irmãos, Pai, alguns estão gripados, outros estão com Covid. Mas, Pai, todos estão debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, Pai. Nós os entregamos a Ti, clamando, Senhor, pela melhora de cada um deles, e já agradecendo por aqueles que já melhoraram, Pai, e já estão, Senhor, restabelecidos para poderem Te servir e para poderem Te adorar. Pai, de uma forma especial, agora nós atendendo, Senhor, ao pedido da família do Teu servo, nós queremos, Senhor, interceder pela Leila, a quem o Senhor conhece muito bem, antes mesmo que ela nascesse. Pai, ela já era projeto Teu, ela já era amada do Senhor. O Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer no lugar dela, Pai, por isso o Senhor a ama. E, Pai, baseados nesse amor que o Senhor tem por ela e pela família do Aristério, Pai, nós queremos clamar pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu socorro, pelo Teu livramento, pela Tua cura, Senhor, na vida da Leila. Nós sabemos que a pressão dela está alta, Pai, e não sabemos se esse é um problema dela, mas, Pai, o que quer que seja, essa questão não está acima do Senhor e sim abaixo. O que é, Senhor, a pressão alta para o Senhor que criou o universo inteiro, Pai, que nós nem conhecemos ainda. O que é, Senhor, a pressão alta para o Senhor que formou o nosso corpo por completo. Pai, o que é uma enfermidade para o Senhor que até os mortos é capaz de fazer voltar a viver, Pai. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu amor, nós cremos no Teu poder, Pai, na Tua misericórdia. E mesmo confiando em Ti, Pai, nós pedimos que o Senhor faça na vida dela o que for melhor, que o Senhor tranquilize, que o Senhor acalme os corações, que haja confiança no Senhor, apesar de qualquer coisa, Pai, que possa estar acontecendo agora. Que o Senhor seja com ela naquele hospital, que providencie um bom lugar, Pai, para ela estar ali, sendo cuidada, Pai, sendo nutrida, e que ela possa melhorar, Pai, com o Teu poder, e em tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, que sempre nós pedimos, e pela fé já agradecemos, em nome de Jesus Cristo, e para a glória dEle. Amém, amém e amém. Glória.
Louvado seja o Senhor. Nós vamos deixar de orar uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Se de um justo muito pode, que dirá de vários justos reunidos. Chorar faz bem para a saúde ou será que faz mal? De acordo com alguns especialistas, situações de muita tristeza, situações de nervosismo, fazem aumentar níveis de um hormônio chamado cortisol. E eu não sei se vocês sabem, mas esse hormônio ele é conhecido como o hormônio do estresse. E o que acontece é que quando esse hormônio fica muito elevado, as defesas do nosso organismo acabam ficando mais fracas. E aí nós ficamos mais sujeitos a doenças como, por exemplo, o resfriado, que inclusive tem causado tantos transtornos nos nossos dias. Pois dizem que o aumento desse hormônio, chamado cortisol, ele diminui as defesas do nosso organismo, nos tornando mais propensos a adquirir doenças. E é aí que entra o choro. Porque quando nós choramos, alguns estudos mostram, as nossas lágrimas acabam levando com elas uma boa parte desse hormônio ruim chamado cortisol, além de liberar certas toxinas que são acumuladas durante um período de grande tensão. Então, de certa forma, nós podemos dizer que as lágrimas, elas fazem uma limpeza no nosso organismo e o tornam mais forte, tornam as defesas do nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ainda mais forte. Então, sim, nós podemos dizer que chorar faz bem para a saúde. Quem é chorão aí, pode ter certeza que chorar faz bem para a saúde, sim. Porém, esse não é o único benefício que derramar lágrimas traz. Não é apenas para o nosso corpo, mas até para o nosso espírito, o choro pode ser benéfico. Isso fica muito claro no texto que vai servir de base para a nossa meditação nessa noite, e para o qual eu convido você a abrir a Bíblia hoje. Eu estou falando de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 4. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 5, verso de número 4. Então, somente o verso de número 4, o qual diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, é um texto pequeno. Bem-aventurados os que choram. Olha que interessante, parece uma contradição, mas é o que Jesus está dizendo. Bem-aventurados, abençoados, felizes os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Oremos mais uma vez, pois não? Vamos já falar sobre isso aí. Boa pergunta, irmã Raimunda. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este alimento que o Senhor preparou para nós. A cada refeição que nós tomamos da Tua palavra, Senhor, mais fortes nós ficamos, mais nutridos nós ficamos espiritualmente. E reconhecemos, Pai, que necessitamos ouvir a Tua voz a cada dia das nossas vidas. Porque se nós não ouvirmos a Tua voz, Senhor, nós iremos ouvir a nossa própria. Nós iremos ouvir a voz do acusador. Nós iremos ouvir a voz do mundo que quer nos destruir. Isso não vai fazer bem para nós, Pai.
É por isso que queremos ter, Senhor, os nossos ouvidos abertos e bem abertos, para todos os dias da nossa vida ouvirmos a voz do Criador, ouvirmos a voz do Salvador, do Redentor das nossas almas, Pai. Muito obrigado por esta porção da Tua Palavra que acabamos de ler e na qual nós iremos meditar, Pai. Nos ajuda a entender e a colocar em prática nas nossas vidas, pois nada merecemos, Pai, nada podemos e nada somos sem o Senhor, mas é no nome de Jesus que nós sempre pedimos e já agradecemos, Senhor, pela fé. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é a nossa segunda meditação nas famosas, eu diria famosas, bem-aventuranças de Jesus. Na nossa primeira reflexão, nós aprendemos sobre os humildes de espírito. E nós vemos o que os humildes de espírito são. Alguém que é humilde espiritualmente, primeiro, é alguém bem-aventurado. E nós aprendemos também o que os humildes de espírito têm. Eles têm nada menos do que o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você quer ir para o céu? Então seja humilde de espírito. Já hoje nós vamos meditar sobre aqueles que choram. E o que é que Jesus tem para dizer sobre aqueles que choram? Irmãos, aqui nesse versículo Jesus aponta para pelo menos duas verdades, duas características de quem derrama lágrimas, de quem chora. Que verdades são essas? Primeira verdade é: os que choram são bem-aventurados. Bem-aventurados significa abençoados, felizes. Então, de acordo com Jesus, quem chora é feliz. Quem chora é abençoado. Glória a Deus. Já tem gente chorando. Já tem gente querendo receber a bênção, já está chorando para ser abençoado. Irmãos, existe um pensamento, eu diria, muito equivocado, que é o pensamento de que ser abençoado não combina com derramar lágrimas. Não é a ideia que a gente tem? Nós não achamos correto que uma pessoa abençoada derrame lágrimas. Para nós, isso é estranho. O que nós achamos é que se alguém está chorando, é porque ele está sofrendo. É porque a bênção passou por longe dele. É por isso que ele está chorando. Olha o bichinho, olha o coitado, né? Ah, se ele fosse abençoado, mas não, ele está chorando. É como se o choro fosse algo impróprio para o crente. É como se o crente nunca pudesse chorar. Essa é a ideia que às vezes nós temos. Nós ficamos até culpados porque choramos, nós ficamos com vergonha porque estamos chorando, porque a ideia que muitas vezes nós temos é que choro é impróprio para o cristão. E de fato, pois não, irmão? Está chorando porque se você... Glória a Deus. A gente quer aprender mais sobre isso, né? Irmãos, de fato, existem momentos em que não é conveniente o crente chorar. Existem motivos pelos quais o crente não pode chorar, não deve chorar. É por isso que nós encontramos algumas vezes, já trouxeram aqui, viu? Não sei se foi para mim. Pode colocar outro aí. Se eu chorar, não tem ar aqui, né? Como eu estava dizendo, de fato, existem momentos em que o crente não é para chorar. É por isso que algumas vezes na Bíblia nós encontramos personagens ouvindo a seguinte ordem: não choreis.
Existem choros que realmente não agradam a Deus. Existem situações pelas quais o crente não deve chorar. Existem motivos pelos quais o crente não deve derramar lágrimas. Porém, por outro lado, existem momentos em que o crente deve chorar sim, que o crente pode chorar sim. É até esperado que ele chore em alguns momentos. Por exemplo, nós poderíamos citar momento de despedida de alguém querido. É um momento no qual o crente pode chorar. Lucas, inclusive, o autor de Atos, diz que quando Paulo se despediu dos líderes de Éfeso, da igreja de Éfeso, houve grande pranto entre todos. E Paulo não tinha morrido ainda. Eles estavam apenas se despedindo. Mas Lucas diz que houve grande pranto entre todos. E olha que todos eram homens. Viu? O que desfaz aquela ideia que marmanjo não chora, né? Homem não chora. A Bíblia mostra homens chorando sim. Quando Paulo se despediu dos pastores de Éfeso, eles eram tão apegados, mas tão apegados, que todos choraram por causa de uma despedida. Podemos citar também outro motivo pelo qual o crente pode cair no choro, é com a morte de alguém querido. Existem inclusive 2 textos nos quais é dito claramente que Jesus chorou. 2 textos na Bíblia mostram claramente Jesus chorando. E um deles foi justamente diante do túmulo de seu amigo Lázaro. Quem aqui crê que Jesus era bem-aventurado? Quem aqui crê que Jesus era feliz? Que Jesus era abençoado? Então, se Jesus, que era abençoado, chorou diante do túmulo de um amigo, quem sou eu e você para não chorar? Eu diria até que seria estranho nós não derramarmos lágrimas por causa da morte de alguém que nós amamos. É claro que eu não estou dizendo com isso que nós podemos nos desesperar por causa da partida de quem quer que seja. Não. Deus vai trabalhar na nossa vida. Deus vai trazer o consolo, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas o que eu estou mostrando é que há momentos, sim, em que o crente, mesmo sendo crente, pode chorar na presença de Deus. Mas, irmãos, sabe o que é interessante? É que a Bíblia vai além. A Bíblia não apenas mostra que o crente pode chorar em alguns momentos. A Bíblia vai dizer que há momentos em que o crente deve chorar. Há momentos em que o choro é melhor do que o riso na presença de Deus. Vai ter momentos, acredite, em que alguém vai ser abençoado justamente porque ele chora. Porque é o choro que Deus quer ouvir. É o choro do crente que Deus quer perceber. Tem momentos que o crente não apenas pode, mas deve, precisa chorar, senão ele não vai ser abençoado. Bem-aventurados os que choram. Existem momentos em que nós precisamos chorar. Que momentos são esses, pastor? Por exemplo, diante do pecado, o crente precisa chorar. A começar pelo seu próprio pecado. O pecado tem que ser algo que nos faz chorar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 6, primeira parte, que o amor não se alegra com a injustiça. O amor não ri com o que é errado. E se o amor não ri com o que é errado, o que o amor faz?
ele chora, ele lamenta, ele se entristece. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens de Deus que choraram com o seu próprio pecado. Alguém que eu lembrei foi o apóstolo Pedro. Lembra que Jesus preparou Pedro para a traição dele, para a negação dele? E o que foi que Pedro disse? Eu? Jamais, Senhor, vou te negar. Se todos esses te negarem, eu não. Nunca te negarei. Cuidado com as promessas. O que foi que Pedro fez? Negou o Senhor Jesus 3 vezes. E quando foi na terceira vez, ele lembrou do que Jesus disse para ele. E sabe qual foi a reação dele? Está escrito lá em Mateus capítulo 26, verso 75. Eu vou abrir alguns textos. Se você quiser abrir comigo, amém. Senão você fica só em Mateus 5 e 4 e fica escutando. Mas a reação de Pedro ao próprio pecado, gravíssimo contra o Senhor Jesus, está registrado lá no capítulo 26, verso 75, no qual diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando Pedro se lembrou disso, Mateus diz: E saindo dali, chorou amargamente. Ele chorou pelo quê? Pelo seu próprio pecado, pela sua negação do Salvador. Ele percebeu que ele falhou, que ele errou, por isso ele chorou. Isso não foi algo que apenas Pedro fez, irmãos. Chorar pelo próprio pecado, a Bíblia diz que é algo que todos nós devemos fazer. Lá em Tiago capítulo 4, versos 7 a 10, nós encontramos exatamente isso. Tiago 4, 7 a 10 diz assim: Olha o que Deus diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Agora olha o que diz o verso 9: Afligi-vos, lamentai e chorai. Deus está dando uma ordem aqui. A ordem é: chore, converta-se o vosso riso em pranto. Você está rindo, mas na verdade eu queria que você estivesse chorando pela sua situação que não está boa aos meus olhos. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e somente assim Ele vos exaltará. Somente depois da humilhação é que vem a exaltação. Somente depois do choro é que vem o riso. Então devemos, quando estivermos em pecado, seja ele qual for, e o Espírito Santo nos mostrar isso, qual deve ser a nossa atitude? Justificar o pecado? Não, mas eu fiz isso por causa disso, porque a situação não está boa. Não, mas a minha família. Não. Quando o Espírito Santo nos mostrar o nosso pecado, a nossa atitude deve ser lamentar pelo nosso pecado, chorar na presença de Deus pelo que fizemos, humilhar-nos perante o Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas. Deve ser por isso que muitas vezes Deus não nos abençoa. É porque nós não choramos.
Deve ser por isso que Deus não nos perdoa, porque Deus não nos exalta. É porque falta nós obedecermos a Ele, falta derramarmos lágrimas pelos nossos próprios pecados. Inclusive eu fiz uma pergunta para mim, e eu passo para vocês: quando foi a última vez que isso aconteceu? Quando foi a última vez que você lembra que você chorou na presença de Deus por causa de um erro que você cometeu? Sabe qual é a nossa tendência com o nosso pecado? É nos acostumarmos com ele. Dizem que as nossas narinas, elas se acostumam com o mau odor. E as nossas narinas espirituais, elas vão se acostumando com o nosso próprio pecado. Da primeira vez que nós cometemos, nós choramos na presença de Deus. Mas parece que quando nós voltamos a praticar, nós não choramos mais. Nós vamos nos acostumando com o próprio pecado. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Existem momentos nos quais o crente não apenas pode chorar, mas ele deve chorar. Primeiramente pelo seu próprio pecado. Mas a Bíblia nos ensina que os pecados dos outros também devem nos fazer lamentar. Os pecados daqueles a quem nós amamos também devem derramar lágrimas de nós. Se nós estivermos sadios espiritualmente, nós vamos chorar vendo o pecado dos outros também. Lembra que eu disse que existem 2 textos na Bíblia nos quais Jesus chora? O primeiro deles foi diante da morte do seu amigo Lázaro. E sabe qual foi o segundo? Lucas diz, em Lucas 19, verso 41 a 44, que Jesus chora diante da rebelde cidade de Jerusalém. Diante do pecado de quem não quer se arrepender. Olha o que o nosso Salvador fez. Lucas 19, versos 41 a 44 dizem: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Por quê? Verso 42, e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco, e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua salvação. A rebeldia dos moradores de Jerusalém, o povo de Deus, eles não queriam se converter, eles não queriam se arrepender. Isso fez com que o nosso Senhor Jesus chorasse. E não apenas Jesus chorou por causa dos pecados dos outros, nós também devemos chorar. Salmo 119, verso 136, diz assim, Salmo 119, 136, olha o que o salmista diz: torrentes de água nascem dos meus olhos. Sabe por quê? Porque os homens não guardam a tua lei. Olha a sensibilidade espiritual do salmista. Torrentes de água nascem dos meus olhos. Não é por outra coisa não. É porque eu estou vendo que ninguém quer saber da tua palavra, Senhor. Naquela época já era assim. Muita gente já não queria saber da palavra de Deus. Se escutava, não queria praticar, não queria guardar. Isso fez com que o salmista chorasse. E assim deveria ser também conosco, igreja. Deveríamos ser sensíveis espiritualmente, de vermos a situação do nosso bairro,
da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro, e não suportarmos de tanta tristeza e termos vontade de chorar. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que nós temos que repreender qualquer tentativa de tornar o pecado algo engraçado ou então motivo de orgulho para nós. Porque parece que isso é que o pecado é para algumas pessoas. Se ele não for engraçado, ele é motivo de orgulho. Ou será que você nunca ouviu alguém se orgulhar da violência que praticou? Tem gente que se orgulha porque é violento, porque não leva desaforo para casa. Tem gente que se orgulha das imoralidades que praticou ou que pratica. Mas o pecado não é motivo de riso e nem de orgulho. Sabe por quê? Porque os nossos pecados foram os pregos que crucificaram o nosso Salvador. E como é que nós vamos rir ou nos orgulhar daquilo que matou o nosso Salvador? Daquilo que nos leva para o inferno? Nós não podemos. Nós temos que chorar por causa dos nossos pecados e por causa dos pecados dos outros. Por isso, bem-aventurados os que choram. É por isso que quem chora é bem-aventurado. Porque tem momentos que nós podemos chorar e existem momentos que nós devemos chorar. Essa é a primeira verdade que nós vemos aqui sobre os que derramam lágrimas, sobre os que choram. Mas ela não é a única. Voltando lá para Mateus 5 e 4, nós vemos Jesus nos ensinar ainda uma segunda verdade, que inclusive nos ajuda a entender a primeira. Na segunda verdade, Jesus nos ajuda a entender por que os que choram são bem-aventurados. A segunda verdade é: os que choram serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Igreja, chorar não é apenas permitido, chorar não é apenas correto. Chorar traz recompensa para quem chora de verdade na presença de Deus. O verdadeiro choro, não aquele choro fingido, superficial ou pelo motivo errado, não. Mas o choro que agrada a Deus, ele ainda traz recompensa, sendo uma das recompensas o consolo, o conforto que vem do Senhor para as nossas vidas. Existe um texto muito conhecido, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí quando chega no verso 4, ele diz que há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de prantear e também há tempo de pular de alegria. E a ordem é essa: primeiro o choro, depois o riso. Primeiro o pranto, depois a alegria. Essa é a ordem que Jesus nos ensina aqui. Então, o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos mostra aqui, louvado seja Deus, o nosso chorar na presença de Deus, ele não é permanente. O nosso chorar na presença de Deus, ele não é para sempre. O nosso chorar na presença de Deus, ele se transformará
em conforto da parte do próprio Deus. Como diz o Salmo 30, verso 5: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode vir, muitas vezes ele tem que vir, mas ele não fica, ele não é para sempre, porque depois do choro da noite vem a alegria da manhã. Glória a Deus. E a pergunta que alguém pode fazer é: mas pastor, esse consolo do qual Jesus fala aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele já vai ser dado para nós aqui na terra? Ou será que nós só vamos receber o consolo quando nós chegarmos no céu? Qual é a resposta, gente? A resposta é: as duas coisas. Louvado seja Deus, o consolo que vem dele já começa a ser dado à vista, aqui na terra, em vida ainda. Aqueles que choram aqui já começam a ser consolados aqui e agora. Isso fica muito claro em um dos salmos mais lindos do Saltério, que é o Salmo de número 126. Um salmo muito conhecido e amado. E olha o que ele nos ensina. Salmo 126, salmo de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria dele já começou ali, naquele momento, pelas coisas que o Senhor fez. E aí no verso 4 ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eles começaram a receber alegria. Aqui está falando do retorno do povo à sua terra. Por causa dos seus pecados, Deus permitiu que os inimigos levassem o povo de Deus para outros países. E lá eles começaram a chorar. Lá eles começaram a se arrepender. Lá eles começaram a pedir perdão. E sabe o que o Senhor fez? Deus restaurou a sorte deles. Deus os trouxe de volta. Deus lhes deu uma segunda chance. Quem chora será consolado aqui mesmo nesta terra. Quem se arrepende já começa a receber a alegria de Deus aqui e agora. Quantas vezes nós choramos, irmãos, e já começamos a sentir o alívio de Deus imediatamente. Já começamos a sentir o conforto de Deus, o consolo do Senhor. Então nós podemos acreditar que parte da alegria deste versículo já começa a se cumprir aqui na terra. Porém, nós precisamos lembrar que a nossa esperança em Cristo, ela não se limita às coisas desta vida. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que a maior alegria que um crente pode experimentar nessa terra não passa de uma gota de água no oceano da alegria que nós iremos receber quando chegarmos na glória. Irmãos, vai ser na glória que nós vamos reencontrar os nossos entes queridos que partiram na fé.
Vai ser na glória que Deus vai tirar aquelas dúvidas que persistiam em nosso coração aqui na terra. Vai ser na glória que as nossas dores serão retiradas do nosso corpo. Vai ser na glória que nós vamos receber os elogios pelo trabalho que fizemos aqui na terra. Muitas vezes não reconhecidos, mas lá reconhecidos pelo nosso Senhor e Salvador. E principalmente, vai ser na glória que nós vamos viver perante a face daquele que se sacrificou em nosso lugar. Glória a Deus. Pergunta da irmã se quando nós chegarmos no céu nós vamos reconhecer os nossos entes queridos. Eu acredito que sim. Eu acredito que Ele vai tirar dos nossos olhos toda lágrima, Ele vai tirar toda tristeza, e Ele vai nos consolar de tudo aquilo de ruim que passou. Mas eu não creio que Ele vai tirar a nossa memória. Eu creio que nós vamos reconhecer, mas não com as dores, com os sofrimentos aqui da terra, e sim com as alegrias, quando chegarmos no céu. Sim, em Apocalipse diz que Ele viu pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então Ele viu essas pessoas com as características que eles tinham aqui na terra. Então, eu não creio que Deus vai apagar a nossa memória, mas Ele vai nos consolar das coisas ruins que passaram. Então lá nós seremos, as nossas lágrimas serão enxugadas, e aí sim nós vamos entender tudo aquilo que Deus permitiu na terra. Creio que vai ser um entendimento superior, assim como o nosso corpo vai ser superior, né? Mas nada se compara, irmãos, a essa terra. Agora imagina se aqui nós temos alegria. Imagina quando chegarmos. Glória a Deus. Glória a Deus. E um dos textos que nos ensina isso, irmãos, que o consolo do céu vai ser infinitamente maior do que o consolo da terra, está no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Olha que promessas maravilhosas. Olha como vale a pena chorar, sofrer, nem que seja chorando nessa terra, porque olha o que Deus vai fazer com as suas ovelhas quando chegarmos no céu. O último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 13. O título aqui é A Visão dos Glorificados, daqueles que receberam a glorificação. Apocalipse 7, 13 diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ele pergunta para João. No verso 14 ele diz: respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. A tribulação vai ter ficado para trás. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Pense que a gente vai ficar parado lá. E o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora olha as bênçãos. Verso 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Glória a Deus! Não ficará mais nenhuma lágrima nos nossos olhos. É por isso que vale a pena chorar aqui, porque um dia nós não choraremos mais.
quando estivermos na glória, Ele nos consolará. E respondendo à pergunta da irmã Raimunda, sim, irmã Raimunda, nós somos consolados pelo Consolador Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo em nós, e a Bíblia diz que Ele nos conforta de todas as dificuldades, de todas as tristezas, como também Ele nos leva a chorar pelo nosso próprio pecado. Mas quando nós choramos, Ele nos faz sentir o seu perdão, e aí, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas, portanto, são as duas verdades, irmãos, que nós podemos ver aqui em Mateus 5 e 4. Os que choram são abençoados, são bem-aventurados, e os que choram serão consolados. Eu quero terminar fazendo dois convites, baseado em tudo isso que nós estudamos, em todas essas verdades que nós aprendemos. O primeiro convite é: pare de chorar pelos motivos errados. Pare de chorar pelos motivos que Deus não quer que você chore. Confesso para vocês que quando eu era criança, eu era muito chorão. Eu era uma manteiga derretida, minha mãe dizia isso. E por causa disso, de vez em quando, ela me falava aquela frase que toda mãe fala para o filho quando o filho está chorando. Qual é? Deixa para chorar quando a sua mãe morrer. Ou seja, o que ela estava me dizendo era: Tiaguinho, para de chorar por besteira. Para de chorar sem motivo. Deixa para chorar pelo motivo certo. E talvez você tenha chorado, mas tenha chorado pelos motivos errados. Tem chorado por aquilo que não deve. Tem chorado por aquilo que não precisa. Talvez aquilo pelo qual você tem chorado, na verdade, é um livramento de Deus para a sua vida. Então, assim como ele disse para alguns personagens bíblicos, não chora mais. Talvez ele está dizendo para você: não chora mais por isso, porque Deus tem solução. Não chora mais por isso, porque Deus tem propósito. Não chora mais por isso, porque Deus tem saída para você. Você tem chorado pelo motivo certo? Se não, para de chorar. Engole o choro. E aí vem o segundo convite que eu faço: é: decida chorar pelos motivos certos. E quais são os motivos certos, pastor? Esses que eu citei: despedidas, mortes e principalmente o pecado. Decida chorar pelo pecado. Decida chorar pelo seu próprio pecado. Decida chorar pelo pecado de quem você ama. Sabe o que foi que Deus me mostrou? Deus me mostrou aqui que nós não somos mais abençoados porque nós não choramos o suficiente. Parece uma contradição, mas Deus me mostrou que para nós sermos ainda mais bem-aventurados, nós precisamos chorar mais. Nós precisamos chorar pelo que devemos, pelas coisas ruins que nós pensamos, pelas coisas ruins que nós falamos. Ah, como Deus se agrada quando alguém chega nesse altar, ou mesmo aí na nave da igreja, e reconhece que é pecador, e lamenta porque pecou, porque fez o que não deveria. Ah, como Deus se agrada disso! Quando alguém reconhece que não tem andado como deveria. Vamos chorar mais. Vamos chorar por motivos justos. Vamos chorar pelo que devemos. E a promessa de Jesus é que se nós fizermos assim, nós seremos abençoados. Quem acredita nisso? Quem acredita na palavra de Deus? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chore na presença de Deus e receba o conforto de Deus.
Pai amado e Pai querido, o mundo nos ensina, Senhor, que devemos ser duros de coração. O mundo nos ensina, Senhor, que quanto mais duros, mais vencedores nós seremos. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus, quando esteve aqui nessa terra, Ele mesmo chorou, não pelos pecados dele, porque ele não tinha, mas Ele chorou pelas aflições que os outros passavam. Ele chorou pelos pecados que os outros cometiam. E Ele nos ensinou que nós precisamos chorar para sermos consolados. Então, Senhor, nos torna ainda mais sensíveis espiritualmente. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. O Espírito Santo habita em nós e muitas vezes Ele chora pelos nossos pecados. Porque Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito. O Espírito chora e nós não choramos, Senhor. Nós rimos do pecado, nós nos orgulhamos do pecado, mas o Senhor diz: converta-se o vosso riso em pranto, muda essa risada em choro. Pai, não que nós vamos permanecer no choro, não. Mas se nós chorarmos pelo nosso ente querido que está no pecado, se nós chorarmos pelo nosso ente querido que está na prostituição, que está nas drogas, que está na bebedice, que está no homossexualismo, que está na incredulidade, o Senhor haverá de nos consolar. O Senhor haverá de trazer consolo ao nosso coração. E muitas vezes eu creio que o consolo vai ser a mudança desta pessoa, vai ser a conversão desta pessoa, Pai. Ensina-nos a Tua palavra, ensina-nos a crer, Senhor, na Tua palavra, que saímos daqui, Pai, rindo pelo que devemos rir, que é a obra do Senhor na nossa vida, mas também, Senhor, nos momentos certos, ensina-nos a chorarmos pelo que devemos chorar, porque somente os que choram serão consolados. Muito obrigado. Tudo isso nós pedimos e já agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Convido a amada igreja a ficarmos de pé. Vamos encerrar este nosso culto agradecendo ao Senhor pelos louvores, pelas orações. Continue orando pelos enfermos e também pela palavra dele que foi ministrada. Agradecendo ao Senhor pela vida dele.